boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 18 de setembro. Supremo valida a federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. O entendimento é de que a medida visa garantir obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. Estes são os destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Supremo mantém decisão que obriga o Estado do Rio de Janeiro a indenizar familiares de vítima de bala perdida em operação policial. Plenário virtual do STF julga liminar que suspendeu o concurso público que reservava apenas 10% das vagas às mulheres. E ainda, policial gay consegue na justiça o direito à licença de 180 dias para cuidar da filha, fruto de fertilização in vitro. O Plenário Supremo validou a federalização de crimes com grave violação de direitos humanos. Para o colegiado, a medida ajuda a garantir obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais sobre o tema. Repórter Evelyn Araújo. A decisão foi no julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade pelo plenário virtual do Supremo. Os casos foram ajuizados pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. As entidades questionavam regra inserida na Constituição da República por uma emenda constitucional de 2004. O dispositivo prevê que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode sugerir ao Superior Tribunal de Justiça a federalização do processo, para garantir o cumprimento de obrigações previstas em tratados internacionais assinados pelo Brasil. Com isso, a competência passaria da Justiça Estadual para a Justiça Federal. No voto, o relator das ações, ministro Dias Toffoli, explicou que a federalização leva em conta o fato de que a responsabilidade internacional do Brasil recai sobre a União e não sobre os estados. Por isso, a emenda constitucional transferiu à esfera federal também a responsabilidade para investigar, processar e punir os casos de grave violação de direitos humanos em que haja risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Na avaliação do ministro, a mera modificação das regras de competência não ofende o Pacto Federativo nem a autonomia dos órgãos judiciais locais, porque o Poder Judiciário, apesar da diversidade de organização administrativa, tem caráter único e nacional. Dias Toffoli ressaltou ainda que a medida é excepcional, porque o Procurador-Geral da República não pode simplesmente escolher por conveniência ou oportunidade o caso que deseja submeter ao STJ. O próprio dispositivo constitucional traz os requisitos a serem preenchidos. Além disso, por se tratar de ato submetido à deliberação de colegiado do Superior Tribunal de Justiça, é pautada por critérios jurídicos sem arbitrariedade na formulação. E o STF manteve a decisão que obriga o pagamento de indenização a familiares de vítimas de bala perdida em uma operação policial no Rio de Janeiro. Reportagem Carolina Chaves. A maioria dos ministros manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de um homem durante confronto entre policiais e criminosos em 2015. A indenização deve ser paga à mãe e ao filho da vítima. No Supremo, o governo do Rio alegou que não ficou provado que o homem foi atingido por bala de policial e, por isso, não existiria o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, relatora do processo, rejeitou o argumento do Estado e afirmou que mudar o entendimento do Tribunal Estadual seria necessário reexaminar provas, o que não é cabível no recurso ao STF. O ministro André Mendonça divergiu da relatora e propôs que o processo fosse devolvido ao Tribunal do Rio até que o Supremo julgue um recurso com repercussão geral reconhecida em que se discute a responsabilidade do Estado por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais.
Mas 5 ministros seguiram o entendimento da relatora, mantendo a decisão do Tribunal Fluminense de que é irrelevante saber de qual arma de fogo partiu o disparo letal e que o Estado é responsável pelas ações de seus agentes, que têm o dever de adotar medidas para proteger a vida da sociedade. Em sessão virtual, o plenário do Supremo começou a julgar se mantém suspenso um concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal que limita em 10% o acesso de mulheres à instituição. Repórter Pablo Lemos. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e vai até o dia 22 de setembro. Esta é a primeira decisão do ministro Cristiano Zanin, que vai a referendo no plenário do STF, desde que integrou a Suprema Corte. Em análise preliminar do caso, ele verificou que o percentual de 10% reservado às mulheres para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal parece violar o princípio da igualdade de gênero. O ministro destacou ainda que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, estendendo-se tal vedação ao exercício de preenchimento de cargos públicos. A ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores questiona a regra prevista na lei do Distrito Federal. Para o PT, a norma estabelece critério discriminatório e misógino para o ingresso na Polícia Militar da região. O partido chegou a pedir a suspensão da norma para que os concursos e editais da carreira obedeçam a critérios de isonomia, antes de pedir a suspensão do concurso. No julgamento virtual que avalia se mantém o certame suspenso, a Procuradoria-Geral da República pediu mais tempo para analisar o caso. Também em plenário virtual, o Supremo vai decidir se os acordos de não persecução penal devem ser aplicados a processos iniciados antes da sua criação. Marta Ferreira tem os detalhes. O acordo de não persecução penal foi introduzido no Código de Processo Penal por meio da Lei 13.964, de dezembro de 2019, o chamado pacote anticrime. É uma opção para resolver de forma mais rápida um processo criminal. Essa ferramenta permite a realização de acordos com réus primários que cometeram crimes sem o uso de violência ou grave ameaça e que tenham cometido crime com previsão de pena inferior a 4 anos. Está em julgamento no plenário virtual o habeas corpus de um homem preso transportando 26 gramas de maconha em 2018. Ele foi condenado a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão. Depois de não conseguir reverter a situação, a defesa veio até o Supremo alegando que poderia ser aplicado o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, considerando que fosse admitida a retroatividade da norma penal mais benéfica ao réu. Entre as questões levantadas, os ministros vão decidir se o acordo de não persecução penal pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e é possível o oferecimento do acordo mesmo em casos nos quais o acusado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou no processo. No caso concreto, o relator ministro Gilmar Mendes determinou a análise do cabimento do acordo pelo juízo de origem. Além disso, Mendes votou no sentido de fixar a seguinte tese: a. O acordo de não persecução penal deve incidir imediatamente em todos os processos em andamento e sem sentença condenatória definitiva. Nesse caso, a defesa deve fazer o pedido na primeira oportunidade após a entrada em vigor do pacote anticrime. B. A recusa ao acordo de não persecução penal deve ser devidamente motivada e fundamentada. C. Para o acordo ser realizado, não é preciso confissão prévia durante a investigação criminal. E caso o acordo seja cancelado, não é possível aproveitar a confissão como prova desfavorável durante o julgamento. D. Por fim, é o juiz quem deve exercer o controle quanto ao objeto e termos do acordo. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 22 de setembro. A seguir, municípios atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho vão receber repasses de mais de R$300 mil. Voltamos já.
Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas irão repassar mais de R$300 mil a municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Madeleine Machado tem as informações. O repasse de mais R$305 mil deve ser utilizado pelos 10 municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho para a realização de ações e projetos prioritários nas áreas de infraestrutura urbana e rural, saúde e assistência social. Os valores são de acordo judicial de reparação assinado com a mineradora Vale e as instituições de justiça em fevereiro de 2021 e serão aplicados em 13 projetos aprovados em consulta popular, em que cerca de 10 mil pessoas apontaram a partir de 3 mil propostas anteriormente apresentadas pelas pessoas atingidas, prefeituras e as que já continham no acordo judicial quais seriam as áreas prioritárias para aplicação dos recursos destinados à reparação socioeconômica. Todos os projetos socioeconômicos serão acompanhados pela Fundação Getúlio Vargas, sob fiscalização das instituições de justiça e dos órgãos de controle da administração pública, como o Tribunal de Contas do Estado, já que os recursos são depositados diretamente no caixa das prefeituras beneficiadas. Com a nova liberação, o total destinado aos projetos socioeconômicos de escolha popular é de mais de R$1 bilhão. Agente da Fundação Casa terá cobertura de seguro por agressão de ex-interno fora da instituição. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, como mostra a repórter Jéssica Castro. Na origem do caso, um agente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de São Paulo, conhecida como Fundação Casa, foi atingido por um tiro disparado por um ex-interno. Ele pediu então a cobertura de diária por incapacidade temporária, prevista no contrato de seguro coletivo de pessoas, mas a seguradora se negou a pagar, alegando que a apólice só cobria eventos ocorridos no local de trabalho e durante a jornada. O caso ocorreu fora da instituição, mas estava relacionado ao trabalho do agente, porque, de acordo com os autos, antes mesmo da tentativa de homicídio, ele já vinha sofrendo ameaças de internos e ex-internos. Considerando estes fatos, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito à indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão, sob o fundamento de que a seguradora não comprovou ter informado o segurado acerca da limitação da cobertura caso o sinistro acontecesse fora do horário de trabalho. No recurso ao STJ, a seguradora alegou, entre outros pontos, que a falha no dever de informação sobre as cláusulas limitativas da apólice não podem acarretar uma alteração contratual com a distorção da cobertura contratada, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, havendo dúvidas acerca da abrangência do contrato de adesão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente. Ao reconhecer o direito à indenização securitária, o relator, acompanhado pelos demais ministros da terceira turma, ressaltou que, em relação aos seguros coletivos de pessoas na área da segurança pública, a jurisprudência do STJ entende que a morte de um policial no estrito cumprimento de suas obrigações legais, seja dentro ou fora do horário de serviço, gera direito à indenização, ainda que existam cláusulas mais restritivas na apólice. O TRF da Primeira Região anulou o ato de licenciamento de um cabo do Exército Brasileiro que estava há 8 dias de garantir estabilidade. Repórter Lincoln Freitas. A 9ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou o direito de um cabo do Batalhão da Guarda Presidencial do Exército Brasileiro, licenciado após 9 anos de serviço, a ser reincorporado à sua unidade e, assim, ser reconhecida sua condição de militar de carreira. O autor foi licenciado faltando apenas 8 dias para completar os 10 anos de efetivo serviço prestado, que lhe daria direito à estabilidade. Seu último reengajamento concedido terminaria somente em 3 meses após sua exclusão. Ao analisar o pedido, o relator, desembargador federal Antônio Scarpa, considerou que, nas hipóteses que for concedida a prorrogação do serviço, como nesse caso, o ato de licenciamento do militar antes do término do prazo fixado precisa ser devidamente motivado e fundamentado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu. Além disso, para o magistrado, as alegações da União de que o apelante estaria sujeito ao prazo máximo de 9 anos de efetivo serviço previsto na Portaria 605 de 2002 do Exército Brasileiro não se sustenta,
pois, de acordo com o demonstrado nos autos, o recorrente não se submete a essa restrição, pois se enquadra na exceção prevista no artigo 30 da mesma portaria. Sendo assim, o colegiado condenou o Exército Brasileiro a reintegrar o militar, com o pagamento dos valores atrasados desde quando ocorreu o licenciamento, com incidência de correção monetária e juros. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que um bancário poderá solicitar o pagamento de horas extras em 2 reclamações trabalhistas diferentes. Isso porque os períodos de jornada extraordinária foram distintos. Repórter Michele Chapa tem os detalhes do caso. O bancário da Caixa Econômica Federal exercia o cargo de caixa executivo e pediu pagamento de horas extras pelo descumprimento de intervalo previsto para digitadores em norma coletiva. A pausa contida no documento estabelecia 10 minutos de descanso a cada 50 minutos de trabalho. No processo, o banco questionou o pedido feito pelo empregado, porque o trabalhador já teria solicitado, sem sucesso, o pagamento das horas extras em outra ação. Para a Caixa Econômica Federal, não seria possível que uma nova decisão viesse a conceder o direito ao intervalo sob pena de ofensa direta à coisa julgada. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba concordou com os argumentos do banco e manteve a sentença que negou o pedido do empregado. Por isso, a ação foi extinta. O bancário, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma foi o ministro Hugo Scheuermann. Ele explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido. No caso, porém, não havia identidade de pedidos nas 2 ações, porque eles se referem a períodos distintos durante a vigência do mesmo contrato. Por isso, para o ministro, não é cabível falar em coisa julgada. Seguindo o voto do relator, a primeira turma aceitou o recurso por unanimidade e determinou o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da ação. A empresa entrou com embargos que ainda não foram julgados. O Tribunal Superior Eleitoral foi um dos vencedores da 5ª edição do Prêmio de Transparência Eleitoral, que reconhece as melhores práticas realizadas por organismos eleitorais de toda a América Latina. A premiação é realizada pela organização Transparência Eleitoral, que promove os valores democráticos na região. O TSE foi premiado na categoria Combate à Desinformação. O prêmio vai ser entregue no dia 19 de outubro, em Buenos Aires. No próximo bloco, policial militar gay tem direito à licença de 180 dias para cuidar da filha recém-nascida. Voltamos já. O TRT5 da Bahia escolheu a nova administração que deve tomar posse no início de novembro. Confira os novos eleitos na reportagem de Carolina Vasco. O TRT da Bahia elegeu a nova administração para o biênio 2023-2025. O presidente eleito, em votação realizada no auditório do Pleno, é o desembargador Jefferson Muricy e a vice-presidente eleita, a desembargadora Léa Nunes. São muitas sensações, muitos sentimentos que vêm nesse momento de gratidão por ter sido objeto dessa confiança do Tribunal Pleno, mas também de muita responsabilidade pela missão que temos pela frente. Estou muito feliz por essa eleição, pelos votos dos colegas. Agradeço muito os servidores, as servidoras, principalmente as que trabalham comigo, os terceirizados. Eu estou agora na carreira de corregedora adjunta, venho já na administração do tribunal e desejo continuar e quero continuar fazendo o melhor para o tribunal, para o jurisdicionado. Espero realmente que a gente cada vez mais tenha consciência de que a sociedade é mais importante nesse conjunto todo do Poder Judiciário. Estamos também querendo cada vez mais ter o link com a advocacia, que também é muito importante para nós. A eleição transcorreu tudo tranquilamente, os eleitos são assim colegas maravilhosos, competentes, preparados, e eu tenho certeza que o tribunal estará em boas mãos. Além dos cargos de presidente e vice-presidente, também foram eleitas a corregedora regional, desembargadora Ivana Magaldi, e a corregedora regional adjunta, desembargadora Suzana Inácio. A nova administração será empossada no início de novembro.
darei continuidade ao trabalho, o belo trabalho desenvolvido pela mesa diretora, o êxito da mesa diretora. Na ouvidoria eu conheci cada juiz, sinto as dificuldades dele, tentarei ajudá-los, tentarei deixar o meu gabinete, as portas abertas. Pretendo, junto com o doutor Ivana, que é a corregedora também eleita, a gente trabalhar em conjunto e atender às demandas, e pretendo me empenhar o bastante e honrar os votos que me foram concedidos, né? Também foram eleitos os desembargadores Ana Paula Diniz e Edilton Meirelles para os cargos de diretor e vice-diretor da Escola Judicial. E para compor o órgão especial do regional, foram definidos os nomes das desembargadoras Ana Paula Diniz e Heloína Machado como titulares e dos desembargadores Edilton Meirelles e Elisa Gonçalves como suplentes. Já para a vaga do 5º Constitucional, destinada à advocacia, foi eleito o desembargador Renato Simões como titular e o desembargador Marcos Gurgel como suplente. É um momento, como eu coloquei na minha fala, de ciclos, né? Então a gente sabe que tem um período para a sucessão, um período para a transição, que a atividade do tribunal continua, que o tribunal não é eu estar na presidência, nem o próximo presidente, nenhum presidente do passado, mas o tribunal é uma instituição e cada um que chega à sua frente como presidente quer o que todos nós queremos, um tribunal que seja respeitado, um tribunal que cumpra fielmente seu papel social, não só em relação à sociedade, mas todos os jurisdicionários e as pessoas, um tribunal que tem seus valores éticos e morais reconhecidos. A Justiça de Pernambuco concedeu a um policial militar gay o direito à licença de 180 dias para cuidar da filha recém-nascida. A bebê é fruto de uma fertilização in vitro com barriga solidária e já completou um aninho. Só agora o policial decidiu expor a história que gerou repercussão nas redes sociais. Repórter Amanda Mustafa, quem conta pra gente. O caso é considerado inédito. O sargento Valdir Barbosa é o primeiro agente a conseguir o direito na Polícia Militar de Pernambuco. Pela lei, o PM teria direito a 20 dias de licença paternidade, mas ele decidiu pedir 6 meses ao governo de Pernambuco para se dedicar à chegada da filha. A gente, no caso, nós não temos, somos 2 pais, né? Então, como eu sou funcionário público, mas policial militar, dentro da corporação, eu acredito que no Brasil não exista um policial que conseguiu esse direito, né? Tirar essa licença de 180 dias. E eu vi que era necessário para a gente acompanhar de perto o desenvolvimento dos primeiros meses de vida da nossa filha. A gravidez foi planejada e muito esperada por Valdir e o companheiro Rafael. Sofia foi gerada na barriga solidária da irmã de Valdir, numa segunda tentativa de fertilização in vitro. A família mora em Olinda. Para o sargento, o período da licença foi fundamental para o desenvolvimento da pequena Sofia e para o fortalecimento de vínculos com a filha. Eu estava lá com ela 24 horas, Rafael nos intervalos das aulas, porque ele dá aula pela internet, né? Nos intervalos das aulas, ele sempre estava lá, né? Do lado, era o momento que eu ia no banheiro, que eu tomava banho, que eu comia, e a luta foi constante. Foram 6 meses, assim, maravilhosos, assim, porque foi tudo do jeito que eu imaginei que seria, né? O cuidar, o ser pai de verdade. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi proferida em julho de 2022, quando a Sofia tinha apenas 1 mês. A sentença teve como fundamento o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, que pressupõe que pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma diferente. Cita ainda trechos da Constituição que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e o princípio da maternidade responsável, a licença maternidade estendida ao pai enquanto genitor monoparental. A decisão também traz jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que servidores em uma união estável homoafetiva têm direito a uma licença de 180 dias no caso da adoção de um filho ou da gestação em barriga solidária. Que os primeiros meses de vida da criança, eles são muito delicados e que é muito importante a presença dos pais para um desenvolvimento saudável, né? Mas também é importante a gente ressaltar que o período da licença maternidade, ele tem relação com o estabelecimento de vínculo entre a criança e seus pais. E nesse sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ela é muito pertinente, porque primeiro ela concretiza a dignidade da pessoa humana, a proteção dos menores, que é um princípio constitucional, e
o princípio da igualdade. Desde que foi divulgada nas redes sociais, a história de Valdir, Rafael e Sofia serve de inspiração para casais homoafetivos que desejam construir uma família. O que muitas pessoas não perceberam é que num casal heterossexual, um homem e uma mulher, então a mulher, obviamente, 99% dos casos, vai ter a licença maternidade para ficar os 6 meses. Num casal lésbico, a gente tem 2 mães, então uma das mães vai ter a licença. Mas no casal homoafetivo masculino, não, ninguém tem. Então, por isso que a gente teve que brigar pelo direito, e eu aconselho e recomendo que as pessoas realmente briguem, porque é um direito da criança de ter um adulto com ela durante os 6 meses. Não foi uma vitória só nossa, foi uma vitória de toda, como eu costumo dizer ao pessoal, a todos, é uma vitória de toda a comunidade, né? Porque uma vez que um consegue, outras pessoas também vão conseguir, né? Esta edição do Jornal da Justiça está por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.